A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, amém? Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, amado ouvinte da palavra de Deus. Esteja você no Brasil ou esteja você fora do Brasil, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém? Cantares, capítulo 8, versículo 6 e versículo 7, a seguir para a glória de Deus. Vamos ler junto a palavra de Deus? Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 13. Para a glória de Deus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ainda aos Romanos, capítulo 13, versículo 8 e o versículo 10, para a glória de Deus. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Louvado seja Deus. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém? Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e o versículo 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Louvado seja Deus. Aos Gálatas, capítulo 5, verso 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Louvado seja Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 23, aleluia. E o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Terceira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 11. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 21 e 25. Conservai-vos vós a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Verso 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém.
Deus seja louvado. Olha, irmã, olha, irmão, olha, amado ouvinte da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Estamos diante de uma palavra que diz: põe-me como selo sobre o teu coração. Colocar como selo sobre o teu coração o quê? Eu preciso entender. O que mais devemos ter sobre o nosso coração? Ou o que mais devemos ter sobre os nossos corações, senão o amor? Isso mesmo. Põe-me como selo sobre o teu coração, isto é, o que está escrito nesta palavra para mim e para você. Põe-me como selo sobre o teu coração, louvado seja Deus, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Escuta. Porque o amor é forte como a morte. Está aqui, ó. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Olha só. Veja, irmão, amado ouvinte da palavra de Deus, as brasas, aleluia, do amor, são o quê? São brasas de fogo, labaredas, não é labareda não, né? Labaredas do Senhor. Veja, aleluia, as brasas do amor, o que elas são? As brasas do amor são brasas de fogo. Isso, labaredas de Deus, ou labaredas do Senhor. Veja, isso é as brasas do amor, que são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderia apagar este amor, ou amor. Veja, as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Afogar o que? Este amor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, certamente este amor, segundo a Escritura. Santo é o Senhor. Aqui, ó. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, por este amor, certamente a desprezaria. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa, por este amor, certamente a desprezaria. Não adianta ter tudo nesta vida, um exemplo, e não ter o mais precioso, que é o que? O amor. Que não seja apenas uma ministração sobre o amor, mas que eu realmente tenha também amor. O amor é fundamental nas nossas vidas. O amor é fundamental entre os cristãos. O amor é fundamental entre todos que se encontram certamente aqui nesta terra. Isso por quê? Porque qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então veja, quem não ama não conhece a Deus, isto é, a importância do amor ou de amar. Ainda que alguém desse toda a sua fazenda por este amor, certamente a desprezaria. Não adianta. Não adianta. Aleluia. Eu pegar toda a minha fortuna, ou toda a minha riqueza, por exemplo, distribuir entre os pobres, se eu não tenho amor, de que adianta? Não adianta eu pegar o meu corpo, né? Aleluia, e mandar pôr fogo neste corpo, se também não tem um amor, de que adianta? Não adianta eu ter uma fé tal, de maneira que faça com que caia, por exemplo, fogo do céu à vista dos homens, se eu também não tenho amor. Então veja, de que adianta? Hein? Louvado seja, eu preciso ter este verdadeiro e santo amor na minha vida. Glórias a Deus. Então vamos prosseguir, irmão. Vamos prosseguir, irmão, com esta palavra. Amém? Louvado seja Deus. Está aqui, ó.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Esse versículo, ele é muitíssimo conhecido por multidões. Acerca do quê? Acerca do amor de Deus. Isso mesmo. Para com o mundo. Isso mesmo. Olha o que está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tamanho amor de Deus, a forma com que Deus amou o mundo. Olha, minha irmã, olha, meu irmão, olha que tamanho amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso, é claro, com certeza, crer no Filho de Deus, para que eu não venha a perecer e para que eu tenha direito também o que? A vida eterna. Louvado seja Deus. Isso foi a manifestação do amor de Deus para com o mundo, ao ponto de Deus dar o seu Filho unigênito para que todo o que crê no Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo, não venha a perecer, mas venha a ter direito à vida eterna. Isso foi Deus manifestando o amor dele para com o mundo. Vamos prosseguir para nós, aleluia, entender um pouco melhor? Está aqui, ó. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 13. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 13, para a glória de Deus. Ó, ninguém tem maior amor do que este. Escuta só, ninguém tem. Quando diz ninguém tem, é porque ninguém tem mesmo. Quando diz ninguém tem, é porque ninguém tem, tá bom? Ninguém tem maior amor do que este. Aleluia, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, né? Ao ponto de dar a sua vida pelos seus amigos. Vai, irmão. Olha, meu irmão, escuta, ninguém tem maior amor do que este, né? É claro que ninguém tem mesmo, na verdade, né? Jesus entregou ali a vida dele por nós. E hoje nós temos, louvado seja o nome do Senhor, que reconhecer, aleluia, que Deus nos amou de tal forma, aleluia, que deu o Filho dele, o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, para que todo aquele que crer no Filho de Deus, Jesus, não venha perecer, mas venha ter direito à vida eterna. Seja eu ou seja você, louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, ninguém tem maior amor do que este, aleluia, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, tá bom? Ou seja, ninguém tem maior amor do que o amor de Deus, amém? Até porque não existe, amém? Louvado seja Deus. Aos Romanos, capítulo 13, versículo 8 e o versículo 10, para a glória de Deus. A ninguém devais coisa alguma. Olha só, irmão, escuta, agora veja, quem é que não deve alguma coisa a alguém, né? Mas pela palavra não é para nós dever, pela palavra, ok? Escuta só, a ninguém devais coisa alguma, a não ser, é claro, o amor com que vos ameis uns aos outros. Mais uma vez, devemos amar uns aos outros. Ultimamente parece que esse amor está desaparecendo entre nós, entre uns para com os outros. Parece que pouco a pouco esse amor está desaparecendo. Na verdade, como está escrito, que certamente nos finais dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, realmente o amor, né, se esfriaria ou se esfriará, não resta dúvida. Mas espera, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que deveis amar uns aos outros. Isso por causa do quê?
Ó, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Porque quem ama aos outros cumpriu, irmão, a lei. Cumpriu, irmão, a lei. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Glórias a Deus, aleluia. Primeiro aos Coríntios, louvado seja Deus, capítulo 13, versículo 1 e o versículo 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e o verso 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, na verdade é assim, ainda que eu falasse, né, aleluia, as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, aqui diz caridade, né, mas é amor, amém? Seria como, se não tivesse o amor, ou se não tivesse caridade, seria como o metal que soa, o metal soa, né? Ou como sino que tine, se não tivesse o quê? Caridade, ou se não tivesse amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, ainda que eu falasse as línguas dos anjos e não tivesse caridade, nessa tradução fala caridade, né? Mas é claro que é amor, né? E não tivesse amor, né? Seria como o quê, irmão? Como metal que soa, ou como o sino que tine, se eu não tivesse o quê? Amor. Ok, ainda que eu falasse as línguas dos homens, as línguas dos, né, dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o quê? Como metal que soa, ou como o sino que tine, está aqui, né? Louvado seja Deus. Agora, pois, permanece, olha só, agora, pois, permanece a fé, amém? A esperança, amém? E a caridade. Fé, esperança e caridade. Escuta, fé, uma, esperança, duas, caridade, três. Amém? Louvado seja Deus. Olha, estas três, mas a maior destas é a caridade. Três, fé, esperança e caridade. Ou fé, esperança e amor. Mas a maior destas três é o quê? A caridade. Ou, mas a maior destas três é o amor. Eu posso ter a fé, posso ter a esperança, né? Mas veja, qual é o maior? É a fé, é a esperança ou é o amor? Com certeza é o amor. Louvado seja Deus, amém? Aos Gálatas, capítulo 5, verso 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Escuta, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. E qual é essa palavra que toda a lei se cumpre nela? Olha, nesta palavra, ó, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja só. Porque toda a lei, segundo a Escritura, está aqui, ó. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É nesta palavra que toda a lei se cumpre. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Aos Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo do que? Da perfeição. Ou seja, e sobre tudo isto, revestivos, um exemplo de que? De amor, que é o vínculo da perfeição. Meu irmão, nós temos que se revestir do amor. Exatamente. Ou se revestir da caridade, que é o vínculo da perfeição, para a glória de Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 23, amém? E o seu mandamento é este, que amamos, aleluia, santo Deus, glória a Deus, e o seu mandamento é este, que criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Nós amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então veja só, nós temos que crer no Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, e nós devemos amar uns aos outros. E nós devemos amar uns aos outros, amém?
Terceira epístola do apóstolo João, capítulo 1, verso 11. Amado, não sigais o mal, João dizendo, amados, não sigais o mal, né? Mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Olha só. Olha, João dizendo, amados, não sigais ao mal, né? Mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Está aqui, ó. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus, tá vendo? Você entendeu a palavra? Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Isso João dizendo. Louvado seja Deus. Epístola de Judas, capítulo 1, verso 21, né? E verso 25. Conservai-vos vós a vós mesmos, né? Na caridade, nós devemos conservar nós a nós mesmos, no que? Na caridade, ou conservai-vos nós a nós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ao único Deus, escuta, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Ao único Deus, Salvador nosso, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja a honra, seja a glória, adoração e louvor, por todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Minha irmã, Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família. Meu irmão, Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua família. Quero agradecer a todos os inscritos do canal, muito obrigado. Quero agradecer a todos que ainda não têm se inscrito no canal, muito obrigado também. Deus abençoe a todos e fiquem todos na santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja você no Brasil, Deus abençoe. Esteja você em outros países fora do Brasil, Deus abençoe a tua vida também, toda a tua família, como Deus abençoe a todos nós e nossa família, nós que estamos aqui no Brasil. Fiquem todos na santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos conceder. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.